Bem pessoal, hoje trago-vos ao canal um assunto que eu acho que é interessante porque tem a ver com a questão de tornarmos a nossa casa mais inteligente aos poucos. Tenho 3 produtos da marca Shelly, aqui o Shelly Plug S e um botão para podermos interligar com estas tomadas, mas isto tudo pode funcionar através do software deles, através de software no smartphone. E o que eu acho que é interessante desta empresa é que eles têm equipamentos mais plug and play para quem não quer fazer grandes instalações em casa e quer utilizar assim alguns produtos que sejam só ligar e estão prontos a utilizar, como tem outros equipamentos que não são difíceis de utilizar, mas que são interessantes para tornar, por exemplo, a iluminação inteligente sem termos que trocar as lâmpadas, para tornar uma porta de garagem elétrica numa porta de garagem inteligente e fazer a interligação com a aplicação. Portanto, existe sempre uma panóplia muito grande de acessórios que a Shelly tem, que vos permite aos poucos irem comprando os módulos que precisam e vão automatizando certas partes da vossa casa. Por exemplo, começam pela iluminação do escritório, depois iluminação na sala, tornar tomadas inteligentes no escritório, poderem ligar e desligar fora de casa tudo que vocês têm em casa e efetivamente tornarem a casa mais inteligente e fazerem isso de uma forma faseada. E o que torna este tipo de sistemas interessante é mesmo isso, é vocês compram um produto ou outro, experimentam, começam a gostar e vão aos poucos investindo cada vez mais e investindo nas soluções deles e até fazendo uns upgrades mais interessantes. Portanto, eu hoje tenho uns produtos simples, estou a começar por produtos simples, porque também os produtos mais complexos precisam mais preparação e eu preferi começar pela parte mais simples, que é os produtos plug and play, digamos, que é comprar e utilizar. Configuramos, ligamos a aplicação e está pronto para utilizar. Depois o que é interessante é que vocês nos produtos Shelly conseguem fazer interligação, por exemplo, com a Alexa, com o Google Assistant, conseguem sempre fazer esta utilização para depois poderem utilizar um Echo Dot ou um Google Home Mini e poderem controlar também a vossa casa por voz ou através do smartphone também com voz. E o meu objetivo disto é mostrar-vos, se calhar, a interligação, para que é que serve. Portanto, eu tenho duas fichas diferentes. Aqui o que muda é o tamanho. Efetivamente podemos ter uma ficha mais pequena que isto, quase que nem sobressai no sítio onde vocês vão colocar, ou temos uma ficha, digamos, mais tradicional neste tipo de fichas inteligentes. Enquanto que esta permite 3500 watts, ou seja, podemos ligar vários equipamentos desde que não excedam os 3500 watts ligadas, vai funcionar, enquanto que esta só permite até 2500 watts. E também em termos de amperagem, 16 amperes na ficha maior e 10 amperes na ficha mais pequena. Portanto, a questão dos diferentes tamanhos era para testar se em termos de funcionalidades elas eram exatamente a mesma coisa. Em termos de funcionalidades vocês podem fazer o mesmo nas duas, em termos práticos uma não permite ligarem tantos aparelhos ou aparelhos que puxem tanto pela eletricidade. E depois a questão do botão. O botão é interessante porque nós podemos configurar diferentes coisas e claro que eu neste momento o que eu configurei é o botão para ligar. Quando clico uma vez liga-me uma ficha, quando clico 2 vezes desliga-me a ficha e depois ainda podia configurar, se clicasse 3 vezes ligava-me a outra e se ficasse a clicar desligava. Portanto, o próprio botão dá para fazer uma interligação com as fichas. Por exemplo, se tivesse lâmpada inteligente da Shelly, podia eu ter o botão à entrada da sala e o botão é que me ligava a lâmpada, isto se não tivesse feito alguma instalação na própria tomada para ligar a lâmpada, ou então podia fazer o controle todo pela aplicação. O botão físico é só para nós não termos que ter o smartphone sempre connosco e temos os botões espalhados em certos pontos da casa, se for preciso, e com o botão podemos controlar também as nossas componentes mais inteligentes. Em termos funcionais, o que é que vocês podem esperar? Vocês podem configurar as tomadas através da aplicação. A mais-valia aqui também é sempre a aplicação. Vocês ligam na aplicação e na aplicação conseguem fazer a configuração toda das tomadas. Em relação às tomadas, elas recebem as atualizações de firmware, podem configurar temporizadores, podem agendar as tomadas para desligar e ligar a certas horas do dia. As próprias tomadas podem enviar um comando para um endereço HTTP que vocês colocam, isto já numa vertente mais avançada para poder interligar com outras coisas. Também conseguem ter um log em que vos indica todas as interações que vocês têm com as tomadas e também conseguem ver quantos watts estão a ser debitados e estão a ser utilizados em cada uma das tomadas. Portanto, conseguem sempre também fazer um controle dos custos
do que é que aquela tomada está a gastar em relação aos aparelhos que vocês ligam lá. Portanto, se vocês utilizarem várias tomadas, ao fim e ao cabo também conseguem ver de uma forma global na vossa casa quantos watts estão a gastar em cada tomada e conseguem sempre ter aqui mais uma noção. Mas eu acho que a parte mais interessante é mesmo a questão de poderem fazer grupos, de poderem definir em que divisões estão cada aparelho e depois, por exemplo, de uma forma muito simples, conseguem desligar todas as tomadas, ou então se estivéssemos a falar de iluminação, conseguiam desligar todas as luzes, ligar só algumas luzes. Portanto, a questão das luzes eu ainda não testei, só em relação à questão das tomadas. Mas pronto, pessoal, na minha utilização mais prática que eu dei foi utilizar o botão para controlar as fichas, para poder desligar e ligar, isto para não ter equipamentos em stand-by, fica só a ficha ligada à internet e assim os equipamentos todos que estão lá ligados ficam totalmente desligados. E depois, através do botão, para não ter que estar sempre em aplicação, consigo voltar a ligar ou voltar a desligar. Mas pronto, pessoal, de uma forma simples é isto que vos tenho a dizer, são tomadas simples de utilizar, são inteligentes, são customizáveis através da aplicação e a mais-valia é mesmo esta interligação toda que depois vocês podem fazer com outros equipamentos da Shelly. Eu aconselho-vos a investigarem o site da Shelly, a verem os equipamentos que vos possam fazer mais sentido, porque eles têm mesmo uma coleção muito grande, o que vos vai permitir tornar a vossa casa inteligente e o custo é relativamente baixo. Portanto, a mais-valia é mesmo isto, vocês pegarem numa casa que já está feita, porque às vezes as casas são pensadas para serem inteligentes quando estão a ser feitas de raiz e quando já estão feitas já não se consegue fazer certas coisas. E o objetivo disto é que vocês já têm a vossa casa construída e sem terem muito trabalho e sem ser muito complicado, vocês próprios aos poucos vão comprando um módulo, vão comprando outro e vão aprendendo também o que é que podem melhorar na vossa casa, isto em relação a stores inteligentes, em relação a portões inteligentes. Existe sempre muito que vocês podem explorar e que podem aprender. Portanto, se vocês também tiverem interesse em ver mais coisas no canal dentro das minhas possibilidades, podem deixar nas sugestões o que é que gostavam de ver. Eu prefiro sempre começar com estes produtos mais pela gameplay, porque também não tenho que fazer grandes instalações para vos poder mostrar. Isto, efetivamente, é só ligar e está pronto para utilizar. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.